Boa noite, minha gente! É isso aí, uma apresentação e análise de livro muito esperada. Estamos falando de um livro infantil maravilhoso, que vem trazer uma temática de extrema importância. Quão importante é falarmos sobre racismo com as nossas crianças, não é mesmo? Que tal fazer isso de uma forma bastante lúdica? Porque um certo papagaio chamado Fumaça recebeu um destaque. É um papagaio que tem uma cor diferente dos demais. E justamente este papagaio da autora Kélida Antônia Casimiro, ela que tem um cuidado imenso com seus animais de estimação, ela resolveu, teve essa ideia incrível deste papagaio que se destacava, intitulado aí Fumaça. Você vai adorar essa história. Vem chegando, mande aviãozinhos, por favor, para as pessoas que curtem literatura. Manda para tio, para avó, para todas as pessoas, na verdade, que são responsáveis pelo quê, gente? Pela formação de nossas crianças, não é mesmo? Ah, vem chegando. Deixa eu já chamar a Natasha para fazer parte desta prosa. Tô toda trabalhada na vaquinha aqui, minha gente. Olha que maravilhosa minha vaquinha, né? Toda pomposa aqui. Boa noite, boa noite. Vem chegando. Boa noite, Natasha. Como é que tá? Oi, eu também. Boa noite. Tô vendo que aí também. Tá tudo certo aqui, menina. Tudo certo, tudo maravilhoso. Mulher de Deus, que delícia este momento, não é? A gente estava esperando tanto, aguardando tanto por essa live incrível. E aí, tá Sim. animada? Oh, com certeza. É um livro que a gente quer ficar lendo e relendo, né? Para pegar os detalhes, para pegar, na verdade, as diversas oportunidades, né? De tocar na temática, de conduzir o assunto, né? Conforme a faixa etária, né? Conforme a gente vai, na verdade, abrindo, né? Essa visão, essa questão aí dentre das questões que estão relacionadas aos princípios, aos valores, né, que o ser humano precisa ter, né, para que a gente possa conviver em harmonia. Exato, com todo o respeito e dignidade humana que todos nós tanto precisamos. Ah, minha gente, que alegria estar aqui com vocês hoje. Eu tô aqui mandando alguns aviõezinhos para chamar mais gente. Enquanto isso, Natasha, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte: brindar, né? Fazer um brinde aqui com o nosso suco, porque live infantil, não é, minha gente? É isso mesmo. Vamos lá com o nosso suco. Natasha, cadê a caneca do Prosa, Natasha? Ah, eu trouxe Ah, outra ela trouxe uma caneca caneca de hoje. papagaio. Ah, entendi. Tá valendo, tá Tá valendo. valendo, Vamos tá fazer valendo. esse brinde por muitos e muitos mini leitores para nossa querida Kelly da Antônia Casimiro. Hum, minha gente. Natasha, Diga. você quer ir falando sobre a capa? Enquanto eu vou falando com a galera aqui, enquanto eu vou chamando, ó, eu tô com dificuldade de mostrar minha capa por causa do meu fundo, né? A pessoa Sim, aqui. Mas é sim. porque eu E tô eu não tô te vendo, mas vamos lá. pronto. Que a Peraí. gente... não, eu tô vendo preto agora, amiga. Ah, você tá vendo preto? Para Entendi. mim hoje o Tá Insta tá tudo rebelde, é escuro. sexta-feira. É sexta-feira, né? Esse Mas Instagram já tá com preguiça de trabalhar na sexta-feira. o que que a gente pode observar na capa, né? A gente pode observar, assim, um colorido com muita harmonia, né? Para que possa justamente mostrar essa variedade entre não só as cores, mas também com os personagens que estão ali presentes, né? Na capa. Então, a gente tem, na verdade, aí um grupo de crianças, né? Junto,
lógico, né, com o Fumaça, que está ali no ombro do Juca, Juca que é o personagem também principal, junto com o Fumaça, né, que é quem conta pra gente aí essa narrativa e vai conversando com esses amiguinhos aí referente a alguns assuntos, né, um deles é sobre o racismo, o outro em especial também é um dos temas que a Kélida nunca deixa de lado nas suas obras, que é também falar das aves, ensinar, né, a questão do cuidado, da atenção que precisa ter, se você optar em ter, né, porque é uma responsabilidade. Durante a leitura a gente vê que o Juca ele faz essa afirmação aí com os amiguinhos, né, que não é para você adquirir e ter de qualquer jeito, né? Mas voltando à capa, então a gente tem praticamente todos os personagens aí que vão estar de uma forma ou outra contribuindo dentro dessa narrativa. Com certeza, com certeza. Capa lindíssima, inclusive. Natasha não tá me vendo aqui. Eu tô mudando aqui de fundo de novo, só pra gente poder mostrar o livro, né? Que como eu quero mostrar o livro, eu vou ter que tirar este chroma aqui. Perfeito. Para mostrar para vocês agora um livro. Olha, gente, que capa maravilhosa de fato, que a Natasha estava aqui falando. Quando eu estava com o chroma aqui, só estava aparecendo uma parte, quando a Natasha divide a janela comigo. Já dando aqui meu boa noite para todos vocês. Gente, olha só, a live de apresentação e análise, nós precisamos, assim, muitíssimo, 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 que para ela funcionar, que vocês possam contribuir conosco. Que vocês tragam também suas histórias, exponham suas opiniões sobre o assunto, compartilhem conosco suas experiências sobre o assunto. E este de hoje, então, assunto mega, mega importante. Mas vamos lá, Natasha. Bom, temos aqui, então, como a Natasha já veio falando para nós sobre os queridões personagens que aqui temos, tudo isso começou com uma história da seguinte forma, né? Que é da Antônia Casimiro, para quem não a conhece, é uma super escritora que tem como foco a literatura infantil, apesar dela já ter participado aí, se eu não me engano, ela já participou de antologia. Ela tem também um livro específico sobre poesias, inclusive, que não é necessariamente específico para crianças, né? Pode ser para qualquer idade, inclusive. Mas, em sua maioria, ela produz livros voltados para crianças. E este livro, então, não diferente Vamos dos outros, traz a temática das aves. A nossa querida Kélida tem uma paixão assim linda, linda, linda. Por que que eu falo linda? Porque é muito bom a gente ouvir a Kélida falando sobre, sabe? A gente poder ouvir a Kélida falando sobre esse cuidado que ela tem com as aves. Ela que tem, para quem não conhece, um viveiro em casa. Ela trabalha muito bem com essas aves. Tem todo o cuidado, leva as aves ao veterinário. Tem gente que acha que a ave não tem que ir para veterinário. Né? Ela tem todo esse trabalho, inclusive, também legalizado. Todas as aves são legalizadas, inclusive. Diga, Natasha. Lembrando também que a Kélida também trabalha com contos, né? Ela tem aí um livro que ela está divulgando, de certa forma é um livro recém dela, a gente tem acompanhado também pela página dela. E falando da página da Kélida também vem fazendo um trabalho de fomentar a literatura, né? De Entrevistas, divulgar é de verdade, é entrevistas, verdade. que se chama Diálogo Literário em Ação. Então, Isso fica aqui a mesmo. dica para que vocês possam também acompanhar as entrevistas, né? Ela sempre está divulgando e tenho certeza que sempre traz informações riquíssimas, né? Toda conversa, todo bate-papo, né, que envolve literatura é muito gostoso de assistir. Então, fica aí a dica para que vocês também possam acompanhar, né, o trabalho que a Kélida vem fazendo aí nos bastidores, além, né, da sala de aula, além da escritora, né, também na questão da conversa literária. Bora? Exato, exato. Então, como estava dizendo, a maioria das suas produções são voltadas para as aves. E dessa vez, ela que
desenvolve várias temáticas, inclusive bullying, dentre outras, porque ela sempre valoriza essa questão do trato com os animais. Muita gente acha que para ter uma ave ou um bichinho de estimação, basta ter, né? Ai, é bonitinho, ai, é fofinho. Aí dá lá, vamos dar de presente de Dia das Crianças. Ai, vamos dar para uma criança de aniversário. E fica lá o bichinho, muitas vezes, sem ter o cuidado, ou a pessoa não pensa em toda a responsabilidade que ela terá que ter, e aí adquire sem se preparar, e muitas vezes acaba tendo que doar essas aves para outras pessoas, e as aves, inclusive, para você que acha que não, as aves, elas têm aí um cuidado, na verdade, um afeto muito grande conosco, com nós humanos, seus cuidadores, tá? Seus tutores. Então, que fique aí também a dica, assim como cachorrinhos, gatinhos, que sentem muita falta de seu tutor, quando o tutor muitas vezes acaba, por algum motivo, doando esse animal, as aves também sentem e sentem muito. Algumas, inclusive, até vêm a óbito a partir dessa questão. Então, ela sempre vem trazendo esse aspecto. E ela tem um papagaio muito charmoso, que eu estava mostrando a fotinho dele logo de início. Ele tem um um nome carinhoso de Fumaça. Exato. O Fumaça vive, inclusive, ela tem algumas mensagens maravilhosas ali, e o Fumaça tira, né? Ele escolhe uma dessas mensagens e ela publica ali, fala sobre essas mensagens, inclusive no Instagram dela. E o Fumaça, do contrário da maioria dos papagaios, que tem a cor esverdeada, o Fumaça, ele não tem a cor esverdeada, não. O Fumaça, ele tem uma cor, as suas penas são mais escuras. Exato. E aí, a partir dessa vivência, então, teve-se a ideia, por que não aproveitar o gancho de falar sobre animais, falar sobre os cuidados com os animais, voltado para o público infantil. Vamos falar também de um assunto que é de extrema importância, que é o racismo. Então, ela veio trazendo para a gente essa nova roupagem literária que é fundamental. E antes que a gente adentre, sexta-feira a voz já está aqui, né? Cansada, articulação, Stephanie. É isso aí. Antes da gente falar propriamente sobre o livro, eu gostaria assim de deixar assim uma questão muito, muito pontuada para todos nós aqui. Claro que a gente faz pesquisa e se prepara também para fazer uma live de apresentação e análise, né? A gente não cai aqui de paraquedas para falar sobre diversos assuntos com vocês de qualquer jeito. Apesar de eu não gostar de roteiro, eu sempre faço algumas pesquisas para estar falando aqui com vocês de uma forma com qualidade sobre alguns assuntos, não é mesmo? E nós temos aqui uma pessoa, né, uma grande escritora e filósofa, que é a Angela Davis. Eu acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar sobre a Angela Davis. A Angela Davis, ela escreveu um livro lá em 1981. Fui atrás da data, inclusive. O livro tem como título Mulheres, Raça e Classe. E sabe o que é que ela cita para nós? Que eu achei fundamental e que eu falei, preciso abrir a live com essa citação. Ela diz o seguinte, olha isso. Em suma, uma sociedade racista não basta não ser racista. É necessário ser antirracista. Ou seja, pensar em estratégias, pensar numa educação antirracista. E ela ainda, nesse sentido, ela ainda vem trazer pra gente, sabe o quê? Que a maioria das pessoas acham que para você lutar contra o racismo, ou ter atitudes antirracistas, ou livros antirracistas, pensamentos assim, você precisa ser uma pessoa negra. Você precisa ser uma pessoa afrodescendente. E, na verdade, é justamente o que ela traz dentro do livro Mulheres, Raça e Classe. Que todos nós, isso é um problema de todos nós, sejamos brancos, negros, pardos, enfim, né, indígenas, qualquer
qualquer um de nós precisa ter e trabalhar em prol do antirracismo. Então tem tanta gente, né, que fala assim, ah, não sei o quê, por que a pessoa branca tá falando, né, contra racismo? Porque também é um problema dela. Ela também tem essa responsabilidade de lutar contra o racismo, certo? Então que a gente já comece com essa consciência de que a nossa educação necessita ser antirracista. E de acordo com essa ideia, agora sim, a gente precisa falar mais sobre esse livro que traz tudo. Ele traz exatamente essa roupagem, inclusive roupagem legal. Vocês já pensaram num livro que vai falar com crianças sobre lei? Pois é, eu até revi 2 videozinhos, Natasha. Eu já passo a palavra para ti. Revi 2 videozinhos que são muito populares, inclusive. Um deles, que até o nosso amigo aqui está relembrando, o nosso amigo, deixa eu ver aqui o nome dele para confirmar, para não falar errado, o Guto Melo, né? O professor Melo aqui está aqui relembrando para a gente. Um deles, inclusive, é o do Criança Esperança, que é bem propagado, né, que se colocam, então, uma mulher negra na frente de crianças, enfim, brancas, né, negras, indígenas, orientais, e é solicitado que essas crianças se imaginem como se fosse um teste artístico para ocupar um personagem, seja numa novela, enfim. E aí, dentro desse teste ali, tem algumas frases que elas precisam dizer em fichas, olhar para aquela pessoa que está na frente delas ali sentadas e dizer para elas algumas dessas palavras. Ler essas frases como se elas tivessem um personagem. E essa mulher que está ali, ela é uma mulher negra. E elas têm que dizer frases, né, extremamente dolorosas, de que não gostam da cor, não gostam do cabelo, ofensas extremamente fortes, que inclusive nós estamos muitas vezes acostumados, o que é um grande erro, muitas vezes acostumados a ouvirmos no nosso dia a dia, e essas crianças falam, tem que ler e entrar no personagem. Algumas delas se negam a ler essas frases que estão nas fichas. Algumas delas choram, outras, inclusive, ficam assim, se sentem tão empáticas que começam a contar um pouco das suas histórias diante do sofrimento com o racismo. Então, aí tem muito essa frase, né, que fica bem marcante, que o Guta aqui acabou de falar. Ninguém nasce racista, que todos nós possamos voltar a ser crianças. Porque, na verdade, uma criança, ela só vai ter algum tipo de pensamento racista se ela foi ensinada. Se ela foi ensinada a ser racista. Então, isso quer dizer, quando dizem que o racismo ele está enraizado em nossa sociedade, quer dizer que culturalmente, como um paradigma, alguém está passando isso de geração em geração para diversas crianças. Por isso, então, a educação antirracista, que a Kélida também como educadora, psicopedagoga, vem trazendo dentro desse livro. E tem mais, tem um vídeo também que ele é baseado no teste da boneca. O teste da boneca que foi feito lá nos Estados Unidos nos anos 40 para testar o grau de marginalização sentido por crianças afro-americanas. Esse vídeo, que também é bastante famoso, o teste foi reproduzido, né? Foi feita uma releitura desse teste e aplicado com crianças italianas. E é colocada na frente de várias crianças uma boneca da cor branca, né, e uma boneca negra. Então, uma boneca com estereótipo, olhos azuis, pele clarinha rosada, e a outra boneca da cor escura, né? Da cor negra, dos olhos mais negros, olhos castanhos escuros. Então, as duas bonecas têm o mesmo formato de corpo, a mesma roupinha, né? O mesmo estilo ali. E elas são colocadas diante dessas crianças e algumas perguntas são feitas. Do tipo, qual delas parece ser boa? Qual delas parece ser má? Qual delas é mais bonita? Qual delas é feia? E as crianças vão apontando. E esses apontamentos
das crianças nos levam a pensar que, de alguma forma, alguém ensinou a elas o racismo. Porque muitas delas começam a apontar quando é perguntado, né? Qual dessas bonecas parece ser uma pessoa boa? Apontam para a boneca da cor clara. E qual delas parece ser muito má? Apontam para a boneca de cor escura. Então, todas essas questões, elas são muito latentes. E no final, inclusive, desse vídeo, perguntam para essas crianças, de qual se parece com você? Algumas até chegam a se confundir. Algumas delas são negras, são afrodescendentes e acabam dizendo que qual se parece com elas é a boneca clara. Olha o que acontece, a baguncinha que acontece dentro da cabeça dessas crianças e a falta de identidade que muitas vezes é propagada. Bom, fiz esse imenso parênteses antes de adentrar o livro, só para dizer para vocês que essa temática, ela ainda existe. Por mais que as pessoas acreditem e achem que ela não existe, ela ainda existe aqui no Brasil. Um lugar de tanta miscigenação, não é mesmo? E agora eu vou passando a palavra para a Natasha, que está ali se coçando para falar sobre esse enredo que eu tenho certeza. Diga lá, Natasha. Daqui a pouco a gente abre para falar um pouquinho sobre o que a galera está contribuindo com a gente. Uhum. Quem é que não tem uma misturinha aí na sua origem, né? Quem é que não tem um pouquinho de cada etnia, né? Porque, na verdade, você comentou que o livro traz uma lei, né? A Lei 7.716, de 1989, né, que ele define, na verdade, os crimes resultantes de preconceito de raça ou cor, mas ele também abrange outras temáticas relacionadas ao preconceito, né, que fala, além da raça, da cor, fala da etnia, fala da religião, né, e da procedência nacional. Ou seja, quando eu estava lendo a lei, né, já que veio dentro do livro, eu fui lá e fui dar uma consultada na lei para ver. Tá vendo como a gente se prepara, pessoal? É isso aí. Fiquei pensando sobre essas temáticas, né? E olha quantos assuntos podem ser abordados dentro da literatura infantil. Lógico, eu acredito que já até tenham sido, mas ainda podem ser trabalhadas porque cada autor traz o seu olhar. Né? A Kélida traz dentro das obras dela essa junção, né, das crianças com as aves, né? E traz a temática que daí ela também quer estar trabalhando, né? Assim como outros autores, né, trabalham. Então, quando a gente tem essas opções de raça, de cor, etnia, religião e procedência nacional, olha só quantas obras podem ser feitas, né, para que a gente possa aí trabalhar com essas crianças. Exato, exato, minha gente. Então agora vamos apresentar para vocês alguns dos personagens. Bom, é um livro, gente, que tem um cuidado maravilhoso. Se vocês abrissem esse livro físico, vocês veriam que não é só, né, porque tem-se um tamanho padrão para livro infantil, verifica-se a questão da letra, o tamanho da letra, a forma como essa letra vai ser apresentada, tudo de acordo com a faixa etária que quer ser atingida. Mas ele tem um cuidado aqui, além das ilustrações maravilhosas, olha isso. A todo momento, a folha de rosto, tudo com um carinho imenso, que tem gente que fala assim, nossa, né, às vezes, por que livro infantil, que é tão fininho, pode ser, sei lá, um valor de R$ 40, um valor acima de R$ 50 às vezes, né? Por que isso? Porque justamente tem um cuidado absurdo em relação à qualidade deste livro. Desde, né, do momento em que você olha, abre ali, aliás, a criança ela escolhe muito também pela capa, né? Então, desde você contratar um bom ilustrador que venha traduzir aquilo que realmente a escritora havia planejado, as cores aqui desenvolvidas e trabalhadas, não é isso, Natasha? Exato, exato. Vale ressaltar que é um livro fresquinho, né, de 2024, tá? Da editora Ases da Literatura, com o selo da Azinha, né, que é a vertente ali infantil que eles trabalham, né, e que tem diversas obras, né?
É uma literatura classificada, então, de infanto-juvenil, tá? E tem aí as ilustrações, né, belíssimas, feitas aí pelo Idaru Mei, né? Então Isso. a gente percebe todo o cuidado, todo o carinho, né, para que em poucas linhas, na maioria das vezes, a ilustração ela não pode ser tão complexa por conta da faixa etária que às vezes aquele livro está sendo trabalhado, né, para aquele determinado público. Então as linhas, né, tem que ser assim de forma sutis e que passem, né, o seu recado, a sua mensagem, né, juntamente com o texto, né, que um complementa o outro. Exato. Ela dedica, inclusive, este livro aos pais dela, né? Ao Pedro em memória, e dedica a Eva, né, os seus pais, aos irmãos Mônica e Leonardo. A Mônica também, que está sempre por aqui. Mônica é uma querida. Pelo que eu entendo, quando a Kélida comenta aqui com a gente, quando passa por uma entrevista, me parece que as duas sempre dividem aí os trabalhos com os cuidados das aves. Né? Está sempre uma apoiando a outra. E eu acho que a Mônica é a primeira leitora da Kélida. Antes da Kélida mandar para a editora e tudo mais, eu acho que a Mônica é a primeira leitora da Kélida. Confirma aí pra gente, por favor, hein, Kélida, essa informação. Mas eu acho que é, hein? Ah lá, isso mesmo, isso mesmo. Perfeito. Bom, falando assim um pouquinho sobre esse enredo. É uma história que vai acontecer no ambiente de uma casa, não é, Natasha? Isso, no ambiente residencial, né? Exato. Na casa de quem, dona Natasha? Na casa do Juca, né? O Juca que é o personagem principal, juntamente com o Fumaça. Então, são os dois que vão aí receber esses amiguinhos, junto com a professora, né? E aí o Juca vai poder explicar para os amiguinhos, né? Todo esse preparo também que ele tem em relação aos cuidados do Fumaça. E aí, em determinado momento, dá a brecha para falar sobre o racismo, né? Me parece que as crianças, na verdade, já iam na casa, né, do Juca para tratar sobre esse assunto com a professora. Parece que já era uma reunião ali, uma reunião escolar, inclusive. Estava tudo já no jeito para que eles pudessem estudar sobre o assunto, pelo que me pareceu. Mas foi muito engraçado, porque essa história ela dá a entender várias questões. Eu fiquei imaginando, nossa, será que o Juca na escola contou para a professora que tinha um papagaio que ele era diferente dos demais? Ele não era verde, era um papagaio com as penas escuras. E aí a professora, de certo, falou assim: bom, eu acho que seus amigos vão gostar de conhecê-lo e a gente aproveita aí para contar, para falar, na verdade, sobre um assunto muito importante. Porque os amigos dele, claro, aqui nós vemos amigos de várias etnias, inclusive pela capa, os personagens aqui, os amigos vão falar, inclusive, sobre esse assunto. Então, antes o Juca, né, todo exibido, ele quer fazer o quê, né, Natasha? Ele quer exibir primeiro os cuidados e mostrar um pouquinho desse papagaio, como é que ele é pra galera, não é? Sim, só recapitulando, né? Os amigos são, né? Porque todos têm uma participaçãozinha, Sim, né? Todos contribuem, né? Então a gente tem o Carlos, a Maria, o João, a Ana, a Laura e o Paulo, isso né? mesmo. E aí, Natasha, pode O que continuando. tá. Então, o Juca já recebe eles, né, falando sobre o ambiente onde eles estão entrando, que é um ambiente telado, né, por conta para que o fumaça possa ficar em segurança, né? Que tem ali o play, né? E o play do Fumaça, a Gente, gente já eu viu achei em o outras máximo. obras em outras obras da Kelly, ela sempre reforça essa questão do play, que é um espaço ali onde, né, as aves podem às vezes, né, brincar, desestressar, porque tem ali atrativos, né, que faz com que se distraia e tudo, né? E tem a parte ali do viveiro, que seria, né, onde ele fica mais protegido, se precisar, né? Para que possa mexer. E aí o Juca vai explicando para os amiguinhos como que as pessoas devem se comportar. Eu achei muito legal, porque às vezes a gente não se atenta a Ai, é um esses povo detalhes, louco, né? né? Vê a ave, já quer pegar, né? Ai, deixa aí, deixa eu pegar o bicho.
Não, aí ele explica, gente, tem que falar baixo, né? Porque às vezes as pessoas, elas vão reclamar, né? Nossa, que ave agressiva. Nossa, o seu animalzinho, ele não gosta de pessoas, ele é antissocial. Ah, gente, vamos lá. Primeiro, observe, pare e observe, né? Igual tem gente que fala mal de gato, né? Ai, que eu tenho medo de gato, gato vai arranhar. Mas também você chega já gritando, querendo dar uma amassada no gato, né? Igual a Felícia do desenho. O gato vai sair correndo de você, o gato vai querer te unhar, o gato vai ficar louco. Mesma coisa é a ave. A ave tá te vendo, tá te conhecendo pela primeira vez. Você vai chegar lá berrando, querendo passar a mão na ave. Oxe, que isso? Cadê o respeito, minha gente? Não é assim, chegar passando a mão? Que negócio é esse? Ah, então, a criança explica para as demais, né? Eu acho muito bacana isso que ela utiliza, a gente brincava que essa metodologia, na verdade, ela é do multiplicador. Eu trabalho com a criança, ou seja, eu ensino a própria criança a conscientizar outras crianças. E dessa forma, quem recebe aquela mensagem acaba se identificando com essa criança, porque ela é para as crianças, e dessa forma elas entendem muito melhor. Então também não é fácil, eu fico aqui pensando, do escritor de literatura infantil se colocar no lugar da criança para escrever. Você não acha, Natasha? Não deve ser fácil. Eu acho que deve ser super difícil, viu? Para poder atingir o seu público, né? Eu acho que antes de tudo também tem que ter uma certa observação, né? Nas crianças, para poder pegar, né, o jeitinho deles, a forma como eles se comunicam, né? Para tentar trazer para o seu livro, para que fique mais próximo deles, né? Se não ficar algo distante, e aí não fica atrativo para eles, né? Fica um livro de adulto. Exato, exatamente. E não queremos mini adultos, queremos crianças que brinquem, crianças que aproveitem muito a infância, mas que elas também saibam respeitar seus colegas, né? Que elas possam brincar e também saibam respeitar seus colegas. Tem gente que diz umas besteiras por aí, viu? Eu acho que vocês já devem ter ouvido. Tem gente que fala assim: ai, mas no passado todo mundo falava várias coisas, apelidava o pessoal de tudo que era nome e ninguém ficava mal. Ninguém adoecia, ninguém isso, ninguém aquilo. Vocês acham mesmo, minha gente? Vão observando aquela criança que era muitas vezes que recebia as ofensas, né, que recebia as brincadeiras de mau gosto, e olhe para ela hoje adulta. Muitas vezes essa pessoa adulta, ela é uma pessoa cheia de traumas, ou muitas vezes ela tem diversas inseguranças, sabe? Para o seu trabalho, para conversar com outras pessoas, para falar em público, por exemplo, tem uma autoestima baixa, né? Então, gente, se a gente for analisar, é porque na verdade no passado ninguém dava importância para isso. E a gente tinha que conviver, muitas vezes, com pessoas adultas extremamente frustradas que tinham que lidar ali com as suas frustrações, muitas vezes, com os seus traumas, e às vezes tratavam, né, as pessoas de um jeito um pouco mais grosseiro, um pouco mais áspero, mas todo mundo achava que estava tudo certo. E, na verdade, são resultados, são comportamentos, né, que são reproduzidos e que, claro, tiveram uma raiz, um início. Então, comecem a reparar, comecem a analisar que muitas pessoas que falam isso, né, que as pessoas do passado, nesse sentido, eram mais fortes, né, em relação aos apelidos, a isso e aquilo. Gente, toma cuidado, porque há muitas pessoas que não são jovens, doentes, com a saúde mental não muito legal, justamente por causa dessas brincadeirinhas que foram naturalizadas e que velavam racismo e diversos outros preconceitos. Você não acha, Natasha? Acho sim, acho sim. Vamos. Eu acho que vive num Pode falar. período, a gente vive num período, né, na verdade, muito importante, onde a gente hoje consegue olhar para o passado e tentar corrigir, né? Tentar tornar esse mundo melhor.
né? Tentar Com proteger certeza. essas crianças para que elas, né, não levem consigo, como você falou, esses traumas, né? Essas inseguranças, né? Que daí se tornam, né, adultos com frustrações, com medo, e deixam de ser, muitas vezes, né, de serem o que poderia ser por conta, né, desse ressentimento, né? Já se expôs no passado, não querem se expor de novo, né? Exato. Então, realmente. Eu queria abrir agora um pouquinho, antes da gente voltar, com as contribuições da galera. Olha só, a Kelly está aqui concordando, a Regina Coelho está aqui dizendo que as crianças, eu acho, que as crianças são críticas sem medo, com verdade. É o que eu falo. Se você quer saber como é que você tá aquele dia, pergunta para uma criança. A criança fala na lata, você tá bonita, você tá isso, você tá aquilo, e te desenha. E te desenha. É, minha gente. Olha lá, que ela tá falando que o intuito é para que as crianças possam, né, conviver bem e em harmonia. A Regina está aqui dizendo. Também acho que escrever para crianças é muito mais difícil. Aí a Kelly está aqui falando que os animais não curtem muitas felícias, não, eles não são chegados, né, que não pode ir pegando. Deixa eu ver, a Mônica aqui mandando beijinhos. O professor Guto Mello está aqui falando para nós, quando nós estávamos trazendo alguns conceitos, né? Antes de adentrarmos ao assunto, ao livro propriamente, trazendo alguns conceitos aqui. E ele falou sobre o conceito do maniqueísmo, que inclusive, né, professor Guto, é um conceito que está também bastante em evidência também no período barroco, né, na arte em si. E aqui você traz que é o conceito, né? Dia negro, tempo negro, né? De esse maniqueísmo que seria o bem contra o mal. Então, essa implantação, muitas vezes, caracterizada dentro da nossa cultura, de que, né, o claro é aquilo, a única coisa que representa aquilo que é benéfico, né? A luz, né? E aquilo que não apresenta a luz poderia ser aquilo que traga coisas negativas, né? Traga um outro lado, justamente essa briga do bem contra o mal. E isso foi inserido dentro das nossas mentes. Cabe a nós mesmos, hein? Quebrar esse paradigma. Todos nós podemos. Vamos lá. Deixa eu ver aqui mais. Olha, a Vanessa tá aqui. Buenas noches, Vanessa. Que rica, hermosa. Deixa eu ver quem mais. Olha, a sogra por aqui, Esmeralda Literária. Olha o povo por aqui, gente. A Beth queridona, desvendando epilepsia por aqui também. Muito boa noite, querido. Deixa eu ver. O Ivo tá aqui falando, né? Boa noite. Racismo é crime. Exatamente, Ivo. E por ser crime, a gente, mesmo sabendo, ainda, infelizmente, cometemos diversas práticas, às vezes até de forma inconsciente, viu? Porque isso nos foi tão repassado tantas e tantas vezes na nossa cabeça como algo correto que a gente precisa parar para pensar e nos corrigir. E, claro, ensinar as futuras gerações, não é mesmo? Deixa eu ver quem mais. Ó, a Regina estava falando, boa noite, pessoal, cheguei! Oh, que delícia, Regina, sempre bom ter você por aqui mesmo. Deixa eu ver quem mais. A Kelly está falando que o Fumaça é uma figura, o papagaio que é o ponto central dessa obra maravilhoso. Patrícia Lima, muito boa noite. O Marcos, não sei se vocês repararam, eu postei a foto de uma menina nos stories. E que é a Gabi. A Gabi é sobrinha do Marcos. A Kelly mandou o livro para o Marcos e a Gabi, sobrinha dele, pegou o livro, né? Surrupiou o livro, tomou conta do exemplar do Marcos. E aí o Marcos me mandou a foto, falou assim: nossa, ela tá adorando. Eu falei, então deixa eu publicar também, né? Para dizer que ela tá recomendando, tá gostando do livro. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. E eles são sinceríssimos, gente. Eles são sinceros. Deixa eu ver quem mais. Ó, a Katia Pina aqui, dando boa noite a todos. Isso, isso. Ah, tem gente aqui pedindo para eu
para eu trabalhar lá com a minha página de professora também. É, tudo no seu tempo, gente. Eu tenho tanta página aqui, tudo no seu tempo. Vai dar tudo certo. A Kelly tá falando que adorou as canecas. Deixa eu ver, que mais? Kelly tá falando que gostou da minha vaquinha. Ai, obrigada, Kelly. Foi escolhida com carinho. Eu não tinha Você tem um um... amarelinho Ah, aí. O mas que que é o amarelinho? era um pintinho, né? Não era uma coisa muito assim. Ia ficar meio estranho. Era um pintinho, gente. Tá certo que ele é uma ave, né? Mas falei, ah, não, prefiro a vaquinha. Acho que eu... Não sei, eu gosto dela. Eu acho ela mais simpática. Não sei vocês. Boa noite, boa noite. Bom, galera, então, vão contribuindo aí com a gente, que daqui a pouco a gente faz mais uma pausa e fala mais um pouquinho aí, reproduzimos aquilo que vocês estão trazendo pra gente. Mas vamos lá, então, Natasha, continuando. Sim. Bora lá. Então, ele recebe essa galera em casa, começa a falar para essa galera sobre os cuidados com as aves, apresenta o Fumaça para esses amigos, e ele, todo pomposo, eu achei o máximo isso, que ele quer mostrar os truques do Fumaça, né, Natasha? É. Conta aí pro E aí, povo. o fumaça, porque todo mundo acha que papagaio tem que falar, né? E é explicado no livro, né? Isso que é muito legal, porque nem todos, né, falam. E, na verdade, esse falar, né, a Kelly explica para nós por meio do Juca, né, que é o personagem principal, que eles imitam a voz humana, né? E aí o Juca tá com o fumaça, né, cutucando ele para, assim, incentivando ele para falar e ele não fala. Fica na dele. Fala fumaça. E o fumaça pega, vai lá brincar com a pinha dele, outras coisas. E aí? É sempre assim, quando a gente quer mostrar algum truque, na hora não acontece. Pois Bom, é. aqui, ó, vou mostrar algumas ilustrações. Aqui é a foto dele mostrando, né, um fumaça todo faceiro, mostrando o viveiro, olha lá o play, as crianças em cima das almofadas coloridas, assistindo, né, tudo isso que ele tá ali comunicando, contando pra galera, todo maravilhoso, olha lá, gente. É, isso aí, isso aí. E aí, o que que acontece? Todo mundo quer fazer várias perguntas. Ah, mas eu não sabia que tinha papagaio que não falava. Ah, mas isso, ah, mas aquilo. Fizeram várias e várias perguntas para ele, não foi, Natasha? Exato. E daí ele foi explicando, na verdade, essa questão da fala do papagaio. E que às vezes as pessoas compram, né? As aves, no caso, os papagaios, né? Naquela esperança de que vai falar. E aí, às vezes, é um papagaio que não tem essa característica. Ele vai fazer o seu charme de outra forma, ele vai brincar, ele vai mexer, né? Vai ter os seus outros atrativos, mas o falar não. E às vezes as pessoas, por ele não falar, né, acabam daí deixando de gostar dele. E aí vem aquela questão de dar, de doar, né? E o papagaio ele se apega ao seu tutor, né? Ele sente muito essa exclusão aí, como é que é? Essa questão do não gostar mais, né? Ele também tem esse sentimento, né? Então, a gente precisa sempre ter atenção e explicar. Na verdade, o livro traz também uma situação muito interessante, que não é adquirir uma ave de qualquer lugar, né? Existem lugares específicos, né, criatórios legalizados, né, que trazem, que podem dar suporte e podem dar também todas as informações para quem vai comprar. Porque às vezes você vai com a ideia de adquirir uma ave, mas conversando com quem entende, que possa olhar para esse futuro tutor, né, e dizer, olha, talvez a ave que mais tenha a ver com você não é o papagaio, talvez seja essa ou essa espécie, por causa disso, por causa daquilo. Então, eu acho que o conhecimento antes, né, de você tomar essa decisão de comprar é interessante, porque daí você sabe, né, exatamente o que esperar, né? Porque elas sentem muito quando elas deixam de receber aquele carinho inicial, né? Sim, com certeza, com certeza. E após esse momento todo que é falado diversas informações sobre as aves e eles ficam ali curtindo um bocado o fumaça, aí
vamos começar a falar lá na página 16. Eu vou ler até um trechinho aqui para vocês, hein? Diz assim, deixa eu ver. Tá, alguém pergunta, né, se ele já havia levado uma bicada, se o Juca já havia levado uma bicada do Fumaça, e aí ele diz que já levou sim, quando não quer sair de um lugar e ele insiste, leva. Ele tá falando assim, hoje não mais, pois já sei ver quando ele muda o humor. Fumaça é assim. Eu falando aqui, mas olha a Amelie lá em cima da minha máquina de datilografia fazendo bagunça. Ai, Jesus. Vamos lá. Fumaça é assim. Ó, e do outro lado, a Capitu. Gente, eu tô aqui cercada. Fumaça é assim. Fala somente a hora que dá vontade. Fumaça é um papagaio timé. Timiné. Eu acho que é isso, timiné. Se eu estiver pronunciando errado, por favor, aí, tá? Querida, me corrige. Timiné. Nativo da África. E eu quero aproveitar e conversar com vocês sobre um assunto muito importante: o racismo. Vocês sabem o que é? E agora ele vem aqui trazendo esse assunto. E ele nada preparado, né, Natasha? Já vem citando a Lei 7.716 de 1989. Ele vem explicando a lei para os seus coleguinhas. Vem dizendo sim, que é crime. Os colegas também eles vão contribuindo, vão afirmando essas informações. E aqui ela até tem essa partezinha que ela fala, né? Consiste em uma atitude depreciativa e discriminatória, não baseada em critérios científicos. Vem toda essa explicação. O racismo no Brasil é crime, é inafiançável. E aí ele vem falando, os colegas falando, o racismo é errado. Eles vão fazendo essas trocas, né, de criança ali conversando. E, de repente, quando eles estão falando sobre racismo, quem é que resolve se manifestar, hein, Natasha? Quem? Aí ele já tá mais à vontade. Né? O Fumaça, todo poderoso, fala assim, agora eu quero falar, né? Então, o Fumaça resolve aí fazer o truque e dizer, né? Coisa fofa, ali no meio. E aí, é muito bacana, porque ele apresenta várias mensagens para o Fumaça escolher uma delas, e o Fumaça escolhe uma mensagem que diz lá: racismo ainda está presente na sociedade. Por isso é importante aprendermos o que é e como combatê-lo. Então, todas essas informações vêm sendo trazidas aqui dentro dessa história, de criança para criança. Gente, é muito importante, vocês não acham? Vocês aí de casa, vocês costumam ler para as crianças? Digam aí, mas tem que falar a verdade, não pode mentir, hein? Costumam ler? Diga, Natasha. Como eu não tô te vendo, eu não sei se você mostrou essa página que o Fumaça retira Tô mostrando mensagens. agora. É que Tá vai ficar mostrando? espelhado o texto, né? Mas eu tô mostrando sim. E o Fumaça, assim como algumas outras aves da Kélida vira e volta, posta, né, na sua página também uma mensagem para aquele dia, né, tendo como um auxílio aí uma das suas aves queridas que vão lá e pica, né, a mensagenzinha, escolhe, então, a mensagem daquele dia, né? Então é muito legal, porque às vezes são mensagens, na maioria das vezes, né, sempre positivas, de reflexão, e sempre nos ajudam, né, a iniciar o dia, ou que a gente tenha visto durante o dia, enfim. É aquele momento em que a gente, né, para ver uma situação interessante, né, bacana, que é ali uma das aves da Kélida, né, interagindo com a gente, mandando um recado pra gente, né? Então isso é muito legal. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas agora, voltando à minha pergunta, que vocês não vão escapar. Não é porque a Natasha agora resolveu falar das aves da Kélida que vocês aí de casa vão escapar. Tem que falar a verdade, hein? Quem aí de casa lê para as crianças? Não tô falando, gente, porque eu sei, tem pessoas que podem não ter filhos, tem pessoas que já têm os filhos grandes, mas tem pessoas que já têm sobrinhos, que têm netos, né? E que têm contato com alguma criança. Como é importante a nossa leitura para as crianças. Porque ao invés da gente ficar só reclamando e falando que elas não largam nada, né? Aliás, não largam
as telas por nada, ao invés da gente só ficar reclamando, vocês já deram bons exemplos de leitores para as suas crianças? E aí, ó, a vaca da verdade tá aqui olhando para vocês. Olha a cara dela julgando. É isso aí. Vocês já em algum momento leram para suas crianças, minha gente? Para netos, para sobrinhos, já? Eu confesso que já li, mas li pouco. Eu preciso ler mais. Meus sobrinhos, um sobrinho que mora aqui, ele já é um aborrecente, né? A gente vive insistindo para ele para fazer leitura, que não é fácil também. Já criamos até grupo de leitura com o sobrinho para isso. E os meus outros 2 sobrinhos moram em São Paulo, em outro estado, né? Então, mas sempre que eu tô junto, eu tento. Mas às vezes, confesso para vocês que eu preciso praticar mais. Minha gente, nós somos os exemplos deles. Nós precisamos estar lendo. E ainda mais tratando sobre assuntos como esse, que está sendo tratado aqui pela Kélida. É nesse momento que a gente descobre, sabe? Quando tem algum coleguinha na sala, por exemplo, que está fazendo bullying ou que está sendo extremamente racista dentro da sala de aula. Quando a gente lê e discute sobre as histórias, sabe? E é nesse momento também que a gente descobre se os nossos sobrinhos, filhos, netos estão sendo essas pessoas que estão praticando o bullying ou o racismo. E é esse o momento que a gente aproveita e corrige. É esse momento que a gente vai dizer que isso não é bacana, que isso não é legal, que isso não funciona, que o desrespeito não nos leva a nada. Ou então descobrir que tem uma criança com depressão que está mudando completamente o seu comportamento por estar sendo excluída dentro da sala de aula, por qualquer questão, certo? Então, minha gente, é muito importante esses momentos de leitura e reflexão, porque é ali que a gente vai pegar, né? A gente vai jogar verde para colher maduro. São nesses momentos que a gente consegue analisar o comportamento das nossas crianças, como eles estão lidando com esse comportamento lá do mundo, né? Se eles estão preparados, a maioria deles obviamente não vai estar, mas alguns estão, alguns já são incutidos ali na cabecinha deles desde cedo, como eles precisam tratar as pessoas, né? Com respeito, não fazer nada para alguém que você não gostaria que fizesse para você. Não é isso, Natasha? É isso. Vamos aproveitar esse gancho da pergunta que você fez, porque teve bastante resposta aí. Tô vendo aqui, ó. A autora Tânia Mara tá aqui dizendo: sim, leio, conto histórias, brinco, é maravilhoso. Ai, é uma delícia, né? E, gente, já falei aqui em outros momentos, eu acho, de apresentação de livro de criança. Eu falo por experiência, tá? Porque eu já fui a professora louca, principalmente quando eu lidava com psicopedagogia direto, que a gente entrava às vezes numa sala que tacava uma psicopedagoga lá dentro. Ai, faltou a professora. Fiava a psicopedagoga que não tinha nada a ver com a paçoca lá dentro. E essa ela tava assim de molecada, e as crianças lá penduradas no ventilador, virando Batman, né? Todas loucas. E de repente, você gritar e falar, senta! Não vai adiantar nada. Às vezes você começa a cantar uma musiquinha, eles vão parando, eles vão prestando atenção, né? Agora, gente, era infalível. Quando eu falava assim, pessoal, eu trouxe uma história para contar para vocês. Minha nossa! Ele já dava um jeito de sentar, já dava um jeito de fazer rodinha, já dava um jeito até de me ajudar. Falava, ops, fica quieto, eu quero ouvir a história. Faziam desse jeito. Contem aí para mim também, vocês professoras, hein? Olha lá, deixa eu ver. Quem mais? Olha o pessoal da editora Zamba. Ai, que bom tê-los por aqui. Estão aqui dizendo para nós, não convivo com crianças pequenas, mas gostaria. Aí, ó, tá faltando oportunidade. Pessoal da editora Zamba aí. Vamos fazer evento de livros infantis, chamar crianças, né, para fazer contação de história, trabalhar com dedoche, com fantoche, com todos os oches possíveis para contar histórias, que é uma delícia. Eu adoro fazer vozes, assim, também. Eu me divirto muito. A Beth dizendo que desde a ilustração, o assunto e personagens, esse livro é maravilhoso. Parabéns ao autor. Olha aí, Kélida!
Olha aí, Kélida. A Clau, escritora, está dizendo: minha neta de 2 anos já lê para mim. Menina, Clau, que é isso? Mas, gente, sabe que é uma coisa de louco? Criança é assim mesmo. Quando ele tá tão acostumado a uma história, às vezes, quando ele tá na fase ali aprendendo a falar, ele fica como se estivesse contando a historinha e virando as páginas. É incrível. E quando adquire fala, deixa eu chamar a produção aqui, porque tem uma mocinha procurando comida aqui. Produção! Pronto, ela tá arrastando o pote dela aqui. Voltando. Bom, aí eu até me perdi assim. Quando elas já adquirem a fala, por mais que elas não consigam decodificar, elas contam a história à sua maneira, virando o livro, né, a partir das ilustrações. Muito bacana. Ó, estão ouvindo, tá abastecendo a ração, né, Natasha? Ninguém Tá passa fome nessa casa. Ninguém. Graças a Deus. Deus tem cuidado da gente. Ó, Regina, sempre li muito para as crianças e já ouvi muito as crianças lerem. Ai, que delícia. A Regina também já escreve para crianças, né? A Kélida tá ali, ela lê sempre para os alunos dela. Ô, Kélida, deixa eu me lembrar. A Kélida, eu sei que ela é formada em pedagogia, mas eu acho que a primeira formação dela é matemática, se eu não me engano, né? É formada em matemática, pedagogia. Aí ela fez algumas especializações, inclusive em contação de história, se eu não me engano. Ela também fez. A Vanessa tá dizendo que ela lê. Olha aí o pessoal. É isso mesmo, gente. A Cláudia tá aqui dizendo. Deixa eu ver aqui. Pera, acho que tem uma continuidade. Eu adoro ler para qualquer pessoa, principalmente para criança. E por mais que tento, nas minhas histórias, sempre tem um quê de ensinamento. Eu também tenho isso, Clau. Também tenho isso. Eu me sinto obrigada. Falar assim, se eu estou escrevendo, eu preciso ensinar alguma coisa. Eu preciso transmitir alguma coisa que possa positivamente mexer com a outra pessoa, sabe? Eu acho que é quase que uma consciência de escritor, assim, que fala, você vai ensinar alguma coisa? Ou você só vai escrever por escrever, né? Então, fica sempre ali latejando na minha cabeça. Ó, a Tânia tá aqui falando também, a autora Tânia Mara. Amo escrever livros infantis. É um momento mágico que volta a ser criança. Até o momento já escrevi. Nossa, Tânia! Nossa, Tânia! A Tânia é uma máquina. Que é isso? Ela já escreveu mais de 150 livros infantis. Jesus, Tânia de Deus! Que é isso, mulher? Rapaz, é uma máquina mesmo. Deixa eu ver. A Beth tá falando que tá querendo ler o livro. Ela precisa ler esse livro. Isso aí, Beth. Ai, Beth, tô imaginando você lendo pros seus alunos esse livro aqui, hein? Já tô imaginando. A Beth tá falando também sobre a questão das aves, do trato, dessa liberdade. Tem muitas aves. Aqui, como a gente estava comentando sobre os cuidados com as aves, saindo um pouquinho, né, do assunto principal aqui, a Kélida, ela tem todo esse cuidado com o manejo. Ela tem, de fato, um viveiro. Tá? E eles têm diversos ambientes de exploração natural. Então, é muito, 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 muito bacana o trabalho que ela desenvolve. Depois você dá uma olhada lá na página dela para você conhecer um pouquinho mais. Acho que você vai gostar. Deixa eu ver. A Kélida está aqui complementando, dizendo que peraí. Que ela tem especialização em contação de história e educação ambiental. Olha aí, gente. Aí, tá vendo? Esse livro é um prato cheio pra Kélida. Que mais? A Beth tá aqui falando. Não existe nada mais gratificante que ver o brilho nos olhos de uma criança enquanto elas ouvem uma história que contamos. Nossa, é verdade. Me marca muito. Se eu for falar aqui das minhas experiências, a gente vai ficar até às 11. Vamos parar aqui, senão a Natasha ela não tá perto de mim para dar uma bicuda debaixo da mesa, mas vocês sabem, né, que ela tem umas formas de se comunicar comigo, né, gente, um pouquinho agressiva, então eu tô tomando cuidado aqui hoje. Deixa eu ver o que mais. Bom, a Beth tá aqui dizendo que ela tá no carro indo pra praia e assistindo a gente. Que peninha da Beth que tá indo pra praia. Que chato, Beth! Aproveite, mulher, aproveite por nós. Molhe os pezinhos na água. Tome muito banho de mar, que é só renovação. Isso aí. Deixa eu ver. A Regina tá aqui falando. Com a produção da Tânia, fiquei até tímida. Eu também. Que é isso? Mas, gente, que é isso? É uma máquina. A máquina. Que é isso?
Bom, a Regina tá aqui dando risada, a Kelly tá falando que é verdade. Ah, Mônica, é você que é maravilhosa. É você que é maravilhosa. Inclusive, a gente quis te conhecer pessoalmente, hein? Aliás, pelo menos se fosse de vídeo, né, Natasha? A gente nunca conheceu a Mônica. Eu já vi a Mônica no vídeo, porque quando, Você já viu? já, Onde você viu a Mônica? quando a Kélida estava saindo do assunto, mas enfim, quando a Kélida estava fazendo os testes iniciais para esse projeto dela, né, de entrevistas, né, que ela faz na página dela do Diálogo Literário em Ação, teve um momento aí, acho que durante a tarde que ela estava ao vivo, eu entrei e estavam as duas testando lá, ensaiando para ver certinho o esquema, né? Ah, eu também quero conhecer a Mônica. Ô, Kelly, na próxima entrevista que você der aqui pro Prosa Verso e Vinho, traz a Mônica pra gente conhecer também, pra gente dar um oi. A gente só conhece, que a Mônica usa a foto do pássaro aqui no perfil, a gente só conhece o pássaro, a gente queria conhecer a Mônica também. Ai, ai, ai. Bom, Natasha, e aí o andamento dessa prosa, então, como as crianças, eles entendem, eles problematizam a questão do racismo dentro do livro e pensam justamente nessas questões de como as crianças, né, como eles poderão aí contribuir para essa mudança, né, para essa mudança de pensamento, para essa mudança antirracista. Não é mesmo, Natasha? Sim, até vem aquela questão, né, das crianças comentando de não dar o apelido para as outras crianças, né, como cabeluda, neguinho, pretinha, Isso, né, isso de mesmo. tratá-las, né, se colocar no lugar. Aqui tem uma parte que a Kelly descreve, né, dizendo que a gente precisa se colocar no lugar das pessoas. Será que eu gostaria de ser tratada assim? Então, a gente tem que passar também esse conceito para as crianças, né? Para que eles também possam, né, se colocar no lugar. Porque às vezes eles falam porque eles ouvem os adultos falando, né? Mas quando a gente tenta colocá-los naquela situação, eles vão passar pelaquela experiência de uma maneira diferente, né? Com certeza, com certeza. Voltando a falar da temática, né? Que eu achei muito interessante quando, de repente, a Kélida traz para a gente a lei, né? Que fala sobre crimes resultantes de preconceito de raça ou cor. Ali, na verdade, fica uma deixa para o adulto, em especial, ou para quem está lendo, né, esse livro para uma criança e tudo, para que ele possa ir atrás da lei e ver o que mais ele pode tirar proveito para trazer, já que tocou no assunto, né? Sim. Mergulhar um pouquinho mais nas questões que estão ali dentro, eu acho que ficaria muito mais rico, né? Essa conversa, esse momento com essa criança, para que ela pudesse, de fato, né, ter mais informação. Porque se a gente só passa e diz que tem a lei, a criança não vai registrar essa informação. Mas quando a gente explica, né, qual é o papel da lei, o que tem lá dentro, essa em especial que o livro traz, né, eu acho que isso é válido. Com certeza, com certeza. E ela também aqui trazendo para as crianças que é importante as crianças ensinarem umas às outras sobre esse cuidado, sobre não ser racista, sobre não ter preconceito. E até aqui tem uma parte, né, que eles falam. Ó, a Ana levantou a mão e contou: eu não gosto quando me chamam de cabeluda na escola, só porque meu cabelo é crespo e cheio. Paulo afirmou: então, quando te chamarem assim, a gente vai explicar a eles que isso é uma atitude racista. Né? E aqui o Juca, isso mesmo, sem brigar, mas ensinar aos outros que colocar apelido desse tipo numa pessoa é ter uma atitude racista e que nós queremos respeito para todos e vamos acabar com o racismo. Então, que todas as pessoas possam, todas as crianças possam pensar assim, que os pais, enfim, tios, avós, quem tiver contato com essa criança também possa estar ensinando a elas a ter esse olhar. A ter um olhar que, na verdade, acho que o ideal seria que a gente nem precisasse estar falando mais sobre esses assuntos, né? Nem precisasse estar falando mais sobre racismo. Simplesmente pelo fato de que nós devemos respeitar as nossas diferenças, mas justamente porque o racismo é um assunto que está cristalizado na nossa cultura,
há anos que esse paradigma que as pessoas vão passando, né, de geração em geração, até mesmo em relação estética. Gente, eu acho tão absurdo cada coisa que a gente ouve, às vezes até em salão de beleza, ou nem precisa ser em salão de beleza, sabe? Você ouve umas falas terríveis, como, ai, cabelo bom. Gente, não existe isso de cabelo bom, cabelo isso, cabelo aquilo. Gente, cabelo bom é aquele que você tem na cabeça e você olha no espelho e fala assim, gostei, tô bonita. Esse é o cabelo bom, sabe? Então tem tantas expressões extremamente racistas, grosseiras, que as pessoas falam, fazem e nem sequer às vezes percebem o quanto estão ofendendo, o quanto estão machucando, o quanto estão sendo, sabe, extremamente, como eu posso até dizer ali, para não ofender, né? Inoportunas, né? Usando o eufemismo para suavizar, o quanto estão sendo inoportunas quando falam dessa forma. Deixa eu ver, tem mais gente entrando aqui, olha só, olha só. A Beth tá aqui gritando, quero esse livro, quero esse livro. Aí, querida, vamos dar jeito aí com essa Beth pra ela sossegar. E é isso, né, gente? A gente precisa prestar atenção nas nossas expressões. Aí tem gente que fala, né, por exemplo, mulher negra, aí fala assim, ai, aquela mulher negra. Às vezes não tem coragem de falar nem assim. Eu falo de coragem mesmo. Ela não fala que a mulher é negra, fala assim, ai, aquela morena. Não, cara, ela é negra. Fala negra. Ela é negra. Ela não é morena. Ela é negra. Qual o problema? Você precisa falar. Então, em tudo isso está, sabe? Isso está em nós o tempo inteiro. Né? Ou então fala assim, nossa, ela tem uma beleza diferente, uma beleza exótica. Que absurdo, gente. Que absurdo. Mais uma vez lembrando que perfeição ela não existe, né? Perfeição ela não existe porque cada pessoa tem um jeito diferente de olhar para as coisas. Então, para algumas pessoas é um estereótipo, né? Sei lá, um padrão estético é muito belo. Para outras, não necessariamente. Mas é que tem tanta gente tentando criar rótulos, sabe? Só é bonito se for assim, né? Só é aceitável, simpático se for assim. Tava até vendo aí, tem uns babados muito loucos aí rolando pelo Netflix. Tava até vendo aquele lance esses dias aí, o Natasha contando as fofocas aí. As fofocas dos artistas. Tava rolando um documentário sobre as paquitas. Não sei se vocês já viram aí, meu povo, falando bastante sobre essa questão. É sério, Natasha, falando sobre essa questão do racismo, né? Porque as paquitas, no caso as meninas escolhidas lá para serem as paquitas, elas tinham todas que ser louras, né, dos olhos claros, enfim, da pele clara. Então, tudo isso. E várias meninas, sabe? Várias mulheres que sonhavam naquela época, crianças, eu queria tanto ser igual, ser uma paquita. Mas viam, na verdade, a impossibilidade, porque elas não apresentavam aquele estereótipo que era apresentado pela televisão como um estereótipo belo, angelical, um absurdo. Um absurdo. Absurdos em cima de absurdos, né, minha gente? É por isso que a gente tem a Kélida nessa vida. Para trazer essas maravilhosas histórias para as nossas crianças. Porque é delas esse futuro, gente. Vamos salvar essas crianças. Vamos lá, vamos encher as nossas crianças de informações e conteúdos que engrandecem, que vão fazê-las mais humanas, vão fazer homens e mulheres dignas, que saibam tratar minimamente as pessoas com respeito. Não é isso, Natasha? Exato. Fica aqui então a nossa dica, a nossa recomendação de uma leitura maravilhosa, né, que traz aí uma reflexão muito grande, né, junto com as crianças e também para quem lê, por que não, né? Então fica a dica aí desse livro, né, Papagaio em Fumaça e o Racismo, que traz ainda um pouco mais de informação. A gente não contou tudo, a gente contou só um pedacinho, né? Mas a cada página que a gente vira, a gente tem aí, né, informações riquíssimas que podem ser ainda mais exploradas, né, e desenvolvidas com a criança que está ali lendo com a gente, né, acompanhando essa história, tá? Exatamente. Meu povo, vamos lá. Eu tô aqui mostrando um pouquinho dessas ilustrações para deixar vocês com esse gostinho de quero mais. Vocês podem adquirir o livro diretamente com a escritora Kélida. Só manda uma mensagem para ela lá no Instagram, no privado dela, que ela vai ter o maior prazer de atender vocês, tá? Podem adquirir com ela ou
também podem adquirir em diversas plataformas de venda de livros. Então, tem na Amazon, tem também nas lojas americanas, Na editora Asis da na Literatura, né? editora Asis da Literatura, em diversas outras, né? Diversas outras plataformas de venda aí, tá? Então, assim, tá espalhadinho em todo lugar, mas hashtag fica a dica. Compre dos nossos autores. Valorizem os nossos autores e aquilo que a gente sempre fala também. Receber em casa um livro do autor com a assinatura dele, a dedicatória dele, não tem preço. Isso é fundamental, é fantástico. É um afeto, um carinho, uma coisa assim de outro mundo, viu? Então aproveitem esta obra e vamos pensar um pouco mais nas nossas crianças e no nosso futuro. Não é isso? É isso. Ai, Kelly, mais uma vez, muito obrigada por confiar no nosso trabalho aí. É sempre uma alegria falar sobre o seu trabalho. A gente tem um carinho especialíssimo sobre a Kélida, porque ela foi a primeira pessoa a mandar livro pra gente. Eu falo isso até hoje com tanto orgulho. Foi o primeiro livro que a gente recebeu aqui no Prosa Verso e Vinho, foi o da Kélida, gente. Nossa, que felicidade foi, que alegria, né, de saber, de conhecer alguém que acredita no trabalho da literatura. Então, olha, Kélida, muito obrigada. Continue, a Kélida não para, tá? Vocês acham que a Kélida parou por aqui? Não, olha. Vamos só reforçar que daqui no mês que vem a gente tem entrevista com ela. Daí vamos ver se a gente consegue. Se você vai conseguir, então, conhecer a Mônica, porque eu já a vi, né? Ah, Mas Mônica, por favor, deixa a gente conhecer você, Mônica. Mas é isso. Ó, Regina. A Regina tá falando sobre o livro do Pombo. Ah, que tem um livro de poesia, que tinha uma poesia sobre o Pombo, que eu sou apaixonada sobre a poesia do Pombo, e aí é da Kélida. Gente, só coisa boa, só coisa boa. Olha lá, Beth, são maravilhosas mesmo, sou fã da Natasha Tessera. Ah, gente que é fã de você, Beth, para de falar coisa aí, rapaz, você presta atenção. E vai curtir sua praia, manda foto pra gente. Aproveita aí, ó, declama umas poesias aí nas ondinhas do mar, ó. Que delícia. Só pra gente sentir um gostinho dessa praia. Porque aqui tá um calor. O máximo que vai dar pra gente tentar uma piscininha ou um córrego, né, Natasha? Ó, amiga, o clube tá aberto. Eu vou estar aqui, eu vou estar sozinha. O clube tá aberto, amiga. Beleza, minha gente. Um beijo grande para todos vocês. Muito obrigada, Kélida. Obrigada por você que assistiu até aqui. E você que está assistindo mais tarde, obrigada também. A sua companhia é fundamental para que o nosso trabalho se realize e para que a gente, mesmo que com um trabalho de formiguinha, consiga propagar a literatura para mais e mais pessoas. Ah, gente, peraí que eu queria terminar com uma frase da Kélida. Peraí, me dá um minuto, Natasha. Um momento. Ok. Cadê Tô a só Kélida? recapitulando. A Mês Kélida que de... vem... Pronto, achei. Diga, o que você quer Não, recapitular? só ia recapitular. Mês que vem, aguardem, acompanhem aí quando a gente divulgar a arte da nossa entrevista com a Kélida. Vamos poder fazer bastante pergunta para ela. Isso aí, contamos com vocês. Gente, eu quero terminar essa live de hoje com a seguinte frase, que é da Kélida, que ela colocou aqui pra gente, ó. Pega essa, Brasil, essa chapuletada. Kélida sambando na cara dos brasileiros mais uma vez. Pega essa, Brasil. Ela tá dizendo o seguinte: se você não tiver uma palavra para alegrar o dia de alguém, melhor não falar nada. Pega essa e chupa essa manga. Boa noite, Brasil! Beijo grande, minha gente. Até mais. Até.